Bom dia pessoal, boa tarde, né? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam assistindo as videoaulas, conseguindo compreender todo o conteúdo ministrado até agora. Espero que vocês também estejam fazendo as atividades, mandando suas dúvidas, não deixem de fazer as atividades, não deixem as atividades acumularem, certo? Se vocês tiverem dúvidas nas atividades, é só você enviar essa dúvida para mim, que eu esclareço vocês, explico certinho e não deixo vocês com as dúvidas, mas não deixe de fazer as atividades, nem as atividades do livro que estão sendo apontadas lá na plataforma e nem as atividades em PDF que eu estou deixando linkadas lá em cada dia de aula, né? Então não deixe acumular, vá fazendo as atividades, vá mandando suas dúvidas. Vocês podem mandar as dúvidas diretamente para mim, como eu deixo aí no final das aulas, né, formas como vocês podem ter contato comigo, mas também tem um e-mail lá da plataforma do colégio, quando você acessar a plataforma, vocês também podem mandar um e-mail lá pela plataforma da escola, que Luciano me encaminha suas dúvidas, ou seja, vocês têm N formas para tirar dúvida, não é desculpa não tirar as dúvidas, certo? Então tem muitas possibilidades de tirar as dúvidas e não ficar com nenhuma dúvida acumulada, né? A gente conseguir tirar todas as dúvidas e conseguir tirar o máximo de proveito possível dessa maneira de ter aulas, né, que à distância, mas é uma forma para a gente conseguir suprir essa necessidade de vocês continuarem tendo suas aulas, ou seja, não perderem os seus dias letivos e a gente continuar seguindo nossos conteúdos, certo? A gente espera que assim que for possível a gente consiga fazer isso pessoalmente, mas por enquanto a forma segura é essa. Então não deixe de assistir as videoaulas, não deixe de fazer as atividades e não deixe de tirar suas dúvidas, certo? Então na aula passada eu comecei a conversar com vocês sobre aqueles processos que podem ocorrer nas substâncias químicas e nos materiais, né? Então eu falei lá que os materiais e as substâncias elas podem sofrer alterações, né? É aquele que a gente chama de transformações. Então os materiais eles podem sofrer transformações, modificações, certo? Essas alterações elas podem ocorrer entre misturas, essas alterações elas podem ocorrer quando você mistura duas substâncias diferentes, quando você combina substâncias diferentes, quando você combina misturas diferentes, e você pode ter o processo de alteração, né? Ou seja, o processo de transformação e modificação nas propriedades e características daquela substância, daquela mistura, seja lá porque a gente estiver tratando, certo? É importante salientar aqui com vocês que muitas vezes a gente pode misturar substâncias diferentes e ali não acontecer necessariamente uma transformação, certo? Você pega o sal e a água, você dissolve e eles só vão se misturar. Ali necessariamente não aconteceu uma transformação, certo? E ali só aconteceu apenas uma mistura. Às vezes você combina duas substâncias diferentes e você pode ter um processo de duas ou mais substâncias, né? Você pode ali ocorrer um processo de transformação, seja essa transformação daqueles dois tipos, né? Então a gente viu lá que tem basicamente dois tipos de transformações. As transformações físicas, que é que elas estão associadas aos processos de alteração alteração do estado físico, né, dos materiais. Então, como a gente estudou lá no começo do ano, a gente estava estudando a água, dos seres vivos, né? E aí a gente falou sobre algumas propriedades da água, e eu expliquei lá, a gente estudou os estados físicos da água e a gente estudou as mudanças de estados físicos na água. Então, quando a água ela ia passando de um estado físico para o outro, ali se tratava de um processo de transformação, certo? Então, ali estava ocorrendo uma transformação do tipo física, não uma transformação do tipo química. Ali é uma transformação do tipo físico, ou seja, a água permanece sendo a água, apenas alterando o seu estado físico, ou seja, alterando o grau de aglomeração e agitação das moléculas que formam a água, certo? Então está lá a água no estado sólido no gelo, quando ela derrete, ela só passa para o estado líquido, ela permanece sendo água, certo? Ela não vira uma outra substância, ela não vira um outro material diferente, ela continua sendo água. Então nesse caso aí você tem uma transformação em que você altera o estado físico do material, de uma substância, mas que essa alteração do estado físico ela não leva à formação de um novo material, à formação de novas substâncias. Então trata-se simplesmente de uma transformação do tipo física, certo? Então, um exemplozinho, as mudanças de estados físicos da água, certo? Sólido, líquido e gasoso. Esses estados físicos eles não são exclusivos da água, certo? A gente estudou da água, mas outros materiais eles também se apresentam nos seus estados físicos, né? Então, por exemplo, o gás e o oxigênio está no estado gasoso, né? Então, se você pegar uma rocha, né? Uma rocha
O tijolo está no estado sólido, certo? Ele pode passar, dependendo das condições de temperatura e pressão, ele pode passar para outros estados físicos da matéria, né? O sólido, o líquido e por aí vai, certo? Então isso se trata de transformações físicas. A gente viu lá que existiam também as transformações de tipo químicas. Essas sim, elas envolvem a formação de novas substâncias ou o processo de alteração das propriedades da substância, certo? Então você modifica aquela substância, ela vira uma outra coisa, ou seja, ela se transforma em outra substância. Então nesse caso ele trata de transformações químicas, certo? Então as transformações, uma das evidências das transformações químicas é, você tem certeza que ocorreu a transformação química, é quando acontece o processo de formação de novas substâncias. Ou seja, você cria uma combinação de substâncias que elas geram um produto diferente daqueles que estavam no início. Então a gente viu lá aquelas duas coisinhas que toda transformação química tem. Os reagentes, né, que são aquelas substâncias ou misturas ou materiais que vão se combinar de alguma forma, e o produto. O produto, sempre em uma reação química, o produto sempre vai gerar uma nova substância, uma nova combinação, um novo arranjo de elementos químicos. Certo? Então, diferente das transformações físicas, as transformações químicas elas sempre dão origem, ou seja, elas sempre têm um produto, uma nova substância, um novo material, certo? Com suas características e particularidades. Então a gente tem lá aquela característica básica para saber que é uma transformação química, os reagentes e os produtos, sendo que os produtos sempre vão ser, via de regra, né? Os produtos vão ser diferentes dos reagentes. Certo? Você vai ter algumas substâncias se combinando no início da reação química, e no produto você vai ter outro tipo de combinação, certo? Como eu mostrei lá na aula passada, vocês viram alguns desses tipos. Expliquei lá, a gente viu no processo de fotossíntese, certo? E lá na fotossíntese que as plantinhas fazem para conseguir o alimento delas, o que é que ocorre? Entrada nos reagentes. Quais são os reagentes do início da fotossíntese? A luz do sol, que é a energia química, né? A água que a plantinha pega no solo, o gás carbônico, né, que é o CO2 que ela capta no ar a partir de suas folhas. Então acontece dentro das células das plantas essa reação química e ela vai gerar um produto. Que produto é esse? São substâncias que não estavam no início da reação química, né? Por isso que aí é uma transformação de tipo química. Então os produtos são o que? A glicose, né, que é o alimento da planta, a comida dela, o oxigênio que ela libera na atmosfera, né, que ela usa para respirar, e todos os outros seres vivos também utilizam para respirar. E libera água também, só que nesse caso a água ela sai num estado de vapor. Então veja que lá no começo da reação química a gente tem a luz do sol, a água líquida, né, que estava no solo, e o gás carbônico, e agora na saída lá da fotossíntese a gente forma glicose e oxigênio, ou seja, são substâncias diferentes que estavam nos reagentes. Então com certeza a gente pode dizer que a fotossíntese é um exemplo de uma transformação do tipo química. Beleza? Então aí é só para a gente dar uma recapituladazinha. Vamos falar um pouquinho agora como é que a gente sabe que muito provavelmente, se você não souber lá a formulazinha, né, lá dos reagentes, dos produtos, ou seja, se você não souber os reagentes e produtos, né, ou seja, se você não conhecer a fórmula da reação química, né, que eu expliquei agora da fotossíntese, como é que você sabe que muito provavelmente pode ter acontecido uma transformação do tipo químico? Então tem alguns indícios ou evidências que nos colocam no rastro, né, no caminho de muito provavelmente saber que ali, com certeza, ou muito provavelmente, salvo algumas exceções, ocorreu uma transformação do tipo químico. Então vamos ver algumas dessas evidências de que no processo possa ter ocorrido uma transformação do tipo químico. Então, temos aqui, olha, alguns exemplos de que pode ter ocorrido uma transformação do tipo química, certo? Deixa eu sumir aqui para vocês verem certinho aqui a imagem. Então, esses 6 aí, eu trouxe 6 exemplos de evidências de que aí ocorreu um processo de transformação do tipo químico, certo? Então, nem sempre é fácil identificar, né? Mas com essas evidências a gente consegue ter sinais que podem nos ajudar a perceber que essas reações químicas ou essas transformações químicas, elas podem ter ocorrido, né? Ou seja, que muito provavelmente uma transformação do tipo química pode ter ocorrido, certo?
Então, vamos falar lá de cima depois, quando eu vou falar desse aqui, eu desapareço de novo. Então, uma evidência que aconteceu, ou indício, né, que aconteceu uma transformação do tipo química, mudança de cor. Ou seja, um material, uma substância, ela altera a sua cor por algum fator qualquer, por algum fator determinado. Então, por exemplo, o processo de ferrugem. Então, ali tem um caso lá ali dos pregos, né? Prego de metal. Então, o prego de metal tem aquela cor acinzentada, né? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, pela ação do tempo, né? Ou se você coloca esse prego na água, deixa ele lá na água há muito tempo, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a apresentar o que a gente chama de ferrugem, né? Ferrugem é um tipo de reação química de oxidação, que vocês vão aprender lá mais pra frente, lá no nono ano, no ensino médio. Mas precisa saber, como o ferrozinho aí do prego, ele mudou de cor, ele assumiu essa cor alaranjada aí, ele da ferrugem, vai ficando escuro, né, alaranjado, aí é uma evidência, um indício, né, de que aconteceu uma reação química. Então, se você tem um material lá que ele vai só alterando de cor, a partir da influência de algum fator, mesmo que você não sabe que fator é esse, vai indicar muito provavelmente que ali aconteceu, muito provavelmente, aconteceu uma transformação química, certo? Então, aí tem o caso do ferrozinho aí, do prego, né, do metal do prego, tem a sua cor. Tem o caso também no processo de apodrecimento de frutos, né? De frutos do pão, né? Quando o pão está lá, ele começa a mudar de cor, ficar escuro, esverdeado, aparece aquilo que a gente chama de bolor, né? Então, aquele bolor ali, ou seja, o pão ele começa a mudar de cor, ou a fruta, né? A banana, quando fica muito madura, ela começa a ficar preta, às vezes com as manchas alaranjadas, né? Como chama, goiaba, né? Laranja, né? Precisando de laranja, tangerina, né? Ela começa a surgir aquela mancha verde, né? Na sua casca. Ali é um caso de tá mudando a cor também, ali está acontecendo uma reação química, né? Processo de decomposição. Então ali o bolor, né, que é o fungo, o bolor que chama de bolo de pão, né? O bolor negro, ele é um tipo de fungo que está ali fazendo o processo de decomposição. Então ali está acontecendo uma reação química. Então esse processo de apodrecimento dos frutos, ou até mesmo o processo de amadurecimento do fruto antes dele se decompor, né? Então você pega, por exemplo, uma banana. A banana, quando está bem madura, a casca dela está lá bem verde, né? Quando ela está verde, desculpa, quando ela está verde, a casca está bem verde, né? Quando ela vai ficando madura, a casca dela vai ficando mais amarelada, até chegando no processo lá de apodrecimento, da decomposição lá, depois de muito tempo, que a casca vai ficar bem escura, e aí vai ter a aparição mais nítida do bolor, do fungo propriamente dito, né? Mas o amadurecimento das frutas, ou seja, a mudança de cor dos frutos, é um indício que está acontecendo ali uma reação química. Ou seja, o processo de amadurecimento de frutos é um caso de reação química, certo? Ou transformação do tipo química. Então, a alteração de cor é um desses fatores. É bastante importante salientar, já posso ter comentado em outras aulas, essa questão aí do bolor, certo? Então, você pega a laranja, só tá essa partezinha de cima aqui com bolor, então eu vou cortar aqui, só pegou na casca, eu vou cortar a casca e dentro não tem, então eu vou lá como o pão, só tá essa pontinha com bolor, eu vou passar aqui a faca, jogar essa parte fora e comer. Cuidado que é muito perigoso, né? Muitos fungos, eles liberam toxinas, ou seja, substâncias tóxicas que podem nos fazer mal, desde uma infecção intestinal a reações alérgicas. Em casos mais graves a pessoa pode até morrer. Então não adianta você tirar só aquela partezinha, porque aquela partezinha que você está vendo, onde está o fungo, onde está o bolor, é porque ali já tem uma grande aglomeração de indivíduos, né, de organismos do fungo. Mas pode ser que em outras partes do pão ou da fruta, né, que já está estragando, né, esse fungo ele já esteja lá dentro, só que ele não esteja numa concentração que seja visível a olho nu, né? Se você pegar uma lupa de aumento e olhar, você vai ver que vai existir em vários outros pontos que a gente não está vendo a olho nu, né? Que já tem fungo, né? Já vai estar os pólipos lá no fungo. Então é bastante perigoso assim. Então, deu bolor, joga fora, certo? Não é só essa pontinha, joga tudo fora. É perigoso, certo? Já pode ter fungo, o fungo já pode ter se proliferado, né? Pode ter se espalhado por toda a estrutura do alimento. E muito provavelmente você está colocando em risco sua vida, sua saúde, né? Então deu bolor, descarta, certo? Outra evidência
ou indício de que não existe ali está acontecendo a transformação química. Formação de chama. Formou chama, pegou fogo, ali está acontecendo uma transformação química, certo? Essa transformação de chamas aí geralmente é um processo que a gente chama de combustão, que eu vou explicar já para vocês esse tipo de transformação química específica que é a combustão, certo? Então, você viu lá, formou chama, pegou fogo, transformação química. Muito provavelmente ali está acontecendo uma transformação química, certo? Ali está se modificando algum material ou alguma substância, certo? Variação de temperatura é um indício de que está tendo também ali uma transformação química, certo? Então está acontecendo um processo e aquele processo está gerando uma liberação de calor. Muito provavelmente ali está acontecendo uma variação de temperatura, ali está acontecendo uma transformação química. Cuidado para não confundir, por exemplo, se a gente colocar a água para ferver numa panela no fogo, certo? A variação de temperatura que vai ter na água é fruto da reação química, da transformação química lá da queima do gás de cozinha, certo? Que está gerando a chama. Mas a água propriamente dita, ela não está sofrendo por mais que ela esteja variando sua temperatura, ela está fazendo uma transformação do tipo física, como eu já expliquei anteriormente, certo? Então cuidado com esses casos aí de variação de temperatura. É um indício, variação de temperatura é um indício, mas não é uma certeza absoluta. Nesse caso aí, coloquei porque ele é um indício, certo? Muitas transformações químicas elas levam a variação de temperatura, mas vamos tomar um cuidado, porque se essa variação de temperatura ela só estiver levando ela levar indiretamente a mudança de estado físico, essas mudanças de estado físico elas são transformações físicas. Então, por exemplo, se você pega este exemplo aí da água fervendo no fogo, na boca lá do fogão, a transformação química é na produção da chama do fogão, certo? Ou seja, a queima do gás da cozinha lá que gera aquela chama, beleza? A água que está esquentando, ela está sofrendo uma transformação do tipo física, certo? Então cuidado com esses exemplos aí que podem ser pegadinhas para vocês. Outra evidência de que muito provavelmente está ocorrendo uma transformação do tipo química é a liberação de um gás, certo? Então nesse caso aí, jogando a água nessa pedra aí, e acontece é que quando acontece a reação do líquido com essa pedra, ela começa a liberar um gás. Então quando você vê alguma coisa liberando um gás, muito provavelmente, ou seja, a interação entre substâncias diferentes que leva à produção de gases, muito provavelmente ali está acontecendo uma transformação química, certo? Professor, eu botei água para ferver e está saindo ali aquela fumaça. Aquela fumaça ali é o vapor de água, certo? É a água passando do estado líquido para o estado gasoso. Nesse caso é transformação física. Quando eu falo de liberação de um gás, é de outros gases. Não é a água passando, por exemplo, um exemplo, você está derretendo ouro e de repente o ouro começa a virar um gás, o gás de ouro, certo? Aí é transformação química, porque é a mesma substância que está passando de um estado físico para o outro, você não está gerando uma substância nova. Nesse caso de liberação de gás, é quando você começa a liberar gases que não estavam no início da reação. Então, por exemplo, quando você, ali em cima, a menina está queimando lenha, então ela está queimando a madeira, né? A madeira é formada basicamente por carbono e outras substâncias. Quando você faz a queima da madeira, ela libera vários gases, né? Ou seja, que não são o carbono da madeira. Ela vai formar outras combinações. Então libera lá o gás carbônico, né, o CO2, o monóxido de carbono, que é o CO. Então nesse caso aí, quando você tem uma liberação de gases, certo? Não é a substância passando para o estado gasoso, é a liberação de algum novo gás, de um produto diferente do início dos reagentes. Então nesse caso é uma evidência do que está acontecendo a formação de uma transformação química, certo? Outro processo que pode evidenciar uma transformação do tipo química é a formação de um sólido. Nesse caso desse desenho, é um sólido a partir da mistura de duas soluções diferentes. Ou seja, você combina duas misturas homogêneas, né? Duas soluções diferentes, geralmente colores, não necessariamente, não precisa ser necessariamente color, mas quando você mistura essas duas soluções diferentes, elas podem formar um sólido. E esse sólido ele é insolúvel. Esse casozinho dessa figura aí, formação de sólido. Dá para fazer isso mais ou menos se você misturar a água com
o ovo, né? Você quebra o ovo dentro da água e quando ele cai dentro da água, a gema, né, que ela é líquida, né? Lembra que a gema ela só fica durinha, sólida quando você aquece ela, quando você varia a temperatura. Se você frita o ovo, se você jogar ela na água, a gema ela vai se solidificar, né? Então ela vai sofrer uma transformação química nesse processo de formação de sólidos. Outro caso que tem é a formação, vocês já viram, né? Vocês conhecem, da estudar geografia, que é a formação das estalactites e das estalagmites, certo? Então ao longo do tempo ela forma as estalactites quando ficam no teto, né? Estalagmites é que ficam sobre o chão, né? Então quando forma elas ao longo do tempo elas vão formando esse sólido que é insolúvel, né? A princípio ela seria solúvel, mas ao longo do tempo ela vai sofrendo uma série de reações e transformações químicas ali e forma aquele sólido insolúvel, né? Então esse caso aí do ovo, né, que seria parecido com isso aí, você pega duas soluções, duas misturas homogêneas líquidas, né? Quando você mistura elas, duas soluções, duas misturas diferentes, você pode formar um sólido solúvel, nesse caso aí da água no ovo, a gemazinha, que se solidifica, e esse caso da estalactite e da estalagmite. Outro exemplo aqui que eu estou na frente é a liberação de cheiro. Formou cheiro diferente, que não existia anteriormente, a gente é um indício de que está acontecendo uma reação química. Então quando você está fazendo o cozimento dos alimentos, por exemplo, aquele cheiro que vai sendo produzido nesse cozimento dos alimentos é um indício que ali está acontecendo uma transformação do tipo química. Quando os alimentos se estragam, também quando apodrecem, então fica aquele cheiro bem forte, bem ruim, é um indício que aconteceu ali uma transformação química. Então a alteração de odor, ou seja, alguma coisa que não tinha um cheiro forte e depois começa a produzir um cheiro forte, ou então um alimento que tem um cheiro delicioso, de repente com um odor podre, muito fétido, né, muito fedorento, horrível, aí é um sinal de que aconteceu uma transformação química, certo? Quando a pessoa solta um pum, né, peida, que tem isso aí? É um sinal de que aconteceu uma transformação química lá no trato digestório da pessoa, né? Então no intestino, as reações químicas que estão acontecendo no intestino, os processos de absorção dos alimentos, desses produtos, dessas reações que acontecem na nossa digestão, é a produção do gás metano, que sai às vezes de forma não intencional ou intencional, que é o peido, né? Então ali o cheiro do pum é um indício de que aconteceu uma transformação do tipo química. Nem todos os puns vão feder, né? Então, mas sai aquele cheiro ruim porque aconteceu uma transformação química, né? Então a gente tem essas evidências de que ocorreu uma transformação química. Mudança de cor é um indício, formação de chama é outro indício, variação de temperatura e liberação de um gás. Cuidado lá com aquele caso lá que eu falei que é uma evidência, né? Cuidado lá que é uma transformação física, que ela muda o estado físico, né? Mas cuidado com isso. Formação de um sólido solúvel, né? Aí a parte dessas misturas que eu falei. E a liberação de cheiro. A liberação de cheiro é outra evidência de que aconteceu uma transformação química. Vamos falar agora de uma transformação química específica, que é bem comum no nosso dia a dia e é utilizado diariamente, que é o processo que a gente chama de combustão. O que é a combustão? A combustão é o processo de queima de algum material, ou seja, a combustão que chama de combustão ou de reação de combustão, né, é o processo de queima de algum material, ou seja, quando o material ele queima, né, ele sofre processo de incineração, né, de incendeio, de gerar chama. Então, por exemplo, quando a gente coloca o alimento para ligar a chama, né, o fogão, se você acende uma vela, por exemplo, faz uma fogueira no São João, que está chegando aí, né, você acende a bombinha, né, os traques das bombas festivas, né, então tudo isso aí são casos de combustão, ou seja, de reações de combustão. O que é que precisa para uma reação de combustão acontecer? Principalmente, são três fatores, né. Aí aqui estou trazendo um exemplo que a gente chama da pirâmide da chama, né, ou pirâmide do fogo. O que é que precisa acontecer para uma reação de combustão acontecer, ou seja, para a queima de algum material acontecer? Você precisa pelo menos desses três fatores aí, o combustível, o comburente e o calor, certo? O que é o combustível? O combustível, ele é o material que vai sofrer a combustão, certo?
Então, numa fogueira, a madeira que você botou lá, certo, para fazer a fogueira, é a vela, né, o paviozinho lá da vela, né, a cera da vela, que vai ser o combustível, ou seja, que vai alimentar o processo de geração da chama. O gás no fogão da sua casa, né? Então, o gás ele é o combustível. Esse combustível, como vocês estão vendo aí, esse combustível ele pode ser sólido, como por exemplo a madeira, né, para fazer uma fogueira. Pode ser líquido, por exemplo, o álcool, né, o álcool líquido, porque é muito perigoso lidar com líquido, com álcool, né, álcool líquido ou até o álcool em gel próximo de chão, né, porque ele é um combustível muito sensível, inclusive. Então pode ser em estado líquido, como o álcool, por exemplo, e pode estar no estado gasoso, que é um exemplo do gás da cozinha, certo? Então o combustível ele pode estar nesses três estados físicos. Então o combustível vai ser esse material, essa substância que vai entrar em chamas, que vai sofrer a combustão, certo? O comburente, ele vai ser o ativador da reação de combustão. Ou seja, sem o comburente, a gente não tem a reação de combustão. Na verdade, sem nenhum desses elementos aí, a gente não tem a reação de combustão. Geralmente, na maioria dos casos, o comburente é o gás oxigênio. Ou seja, para ter uma reação de combustão, a gente precisa ter a presença do gás oxigênio, porque ele é o comburente, certo? Por isso que quando vocês já viram a mãe de vocês, ou o pai de vocês, né, indo preparar algum alimento no forno da casa de vocês, aí eles vão ligar o gás, né, do forno, e aí tem que abrir a tampa do forno para a chama pegar. Por quê? Porque se você está com a tampa fechadinha lá, tem pouco oxigênio, concentração de oxigênio. Quando você abre a portinha do forno, você permite que o oxigênio que está no ar, ele entre no fogão, no forno do fogão, né, para que aconteça o processo de combustão e acenda o fogão, o forno no caso, certo? O fogão não, porque ele não está fechado, não tem uma tampa que feche ele, como é o caso do forno do fogão, para quem tem forno com essa portinha, certo? Então o combustível é o que queima, o comburente é o que inicia a reação, e a gente precisa do calor, que é energia inicial que provoca o calor. Ou seja, a gente precisa ter uma quantidade de calor inicial para que essa reação ela aconteça, né? No caso, por exemplo, do fogão da casa de vocês, quem tem fogão elétrico, que aperta aquele botãozinho que dá aquele disparozinho aquela descarga elétricazinha. Aquela descarga que vai iniciar o processo de combustão, né? Então vai estar lá o gás, ele vai interagir com o comburente, ou seja, o combustível com o comburente, e aquele estalozinho de choquezinho, né? Ele é a energia inicial para começar a combustão. Ou seja, depois que a combustão se inicia, ela se retroalimenta. Ou seja, a chama que é produzida na combustão vai servir de energia para a queima do combustível, para a ativação do comburente, e a combustão se inicia. As reações de combustão são fundamentais na vida da gente. A gente produz alimentos com isso. A gente, por exemplo, os veículos que a gente anda, né, que são a base de combustível fóssil, gasolina, diesel, dentro do motor do carro acontece uma reação de combustão para dar energia para o carro andar, certo? Tem termoelétricas, né, que são estruturas que produzem energia elétrica a partir de processos de combustão, certo? E aí, em uma série de outros casos diferentes, né? Então, para a combustão acontecer, que é fundamental no nosso dia a dia, tem que ter esses três fatores aí dessa pirâmide da chama, certo? Deu para entender? Tá. No caso do fogão que eu falei lá, do calor, ele pode ser esse choquezinho aí que dá. Quando você acende o fósforo, como é que o fósforo pega fogo? A energia que faz o fósforo entrar em combustão é a energia do atrito. Ou seja, quando você passa o palito do fósforo na caixinha de fósforo, esse atrito, esse choque é que gera energia, gera uma quantidade de calor mínima para essa chama, esse processo de combustão se iniciar, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender isso aí facinho, né? Nem toda combustão ela é 100% boa, né? Por exemplo, eu expliquei aqui no processo para fazer a combustão do motor dos veículos, para fazer os veículos andar, e a gente se deslocar e facilitar a nossa vida, né? Mas tem um problema que a combustão, dependendo do material, ou seja, dependendo do combustível, ela pode gerar uma série de gases tóxicos, né? Então, por exemplo, a combustão dos derivados do petróleo, por exemplo, como o diesel, a gasolina, entre outros, ele gera uma série de gases no produto dessa transformação química. A gente vai ter uma produção de uma série de gases que são tóxicos, né? Então, como o monóxido de carbono, o gás carbônico, né? Esses gases que são muito importantes para a amplificação do efeito estufa e do processo de aquecimento da temperatura média do planeta, né? Que a gente vem falando sobre esse processo, né? O aquecimento global, ou que hoje em dia a ciência já vem apontando como
mais que o aquecimento global, a gente já entrou com força nele, né? A gente já está discutindo questões como uma emergência global climática, né? Ou seja, uma alteração do clima geral. Aqui um exemplozinho para a gente entender como é fundamental ter o carburante para que uma reação química, uma transformação química do tipo combustão aconteça. Então está lá o combustível, a vela queimando, o oxigênio entrando lá no ar, tudo certinho. Aí você vai e coloca um copo em cima dessa vela de vidro de preferência. Se você colocar um copo plástico ou de outro material, ele vai sofrer combustão também, isso pode causar um incêndio. Não é para fazer isso em casa. Se quiserem fazer, chame o pai, a mãe de vocês ou alguém maior de idade para fazer, certo? Então você tem a vela acesa, você coloca esse copo em cima, a vela vai continuar acesa por um tempo, até que vai acontecer, depois de um tempo, essa vela ela vai se acabar. Por que ela vai acabar? Porque quando você tapa, com o copo, a vela, você isola a entrada do oxigênio externo ali dentro. Então o que acontece? Enquanto tiver oxigênio dentro daquele copo ali, ele vai alimentando a chama, ou seja, ele é o comburente. Ele vai alimentando a reação de combustão. Quando aquele oxigênio dentro daquele copo acabar, o que vai acontecer? A chama vai apagar também. Porque um dos tripés do triângulo, né, uma das faces do triângulo da chama vai desaparecer. Ou seja, se você subir o comburente, você cessou a reação de combustão. Ou seja, se não tiver combustível, não tem combustão. Se não tiver comburente, não tem combustão. Se não tiver o calor inicial, não tem combustão. Depois que o calor inicial se inicia, ele inicia a combustão, aí é a própria chama gerada que vai se retroalimentar a reação combustível com comburente. Nesse caso aí, a vela já estava acesa, né? Então nesse caso aí só existe o comburente, que é o oxigênio, e o combustível, que é a própria vela, certo? Essas transformações químicas que eu falei, das evidências, do que é, elas são fundamentais no nosso dia a dia. Ou seja, uma série de produtos, processos, elas são baseadas e são mediadas por transformações químicas. Então, como eu já falei, exemplo aqui, o cozimento de alimentos, a queima de combustíveis para deslocamento de veículos, produção de energia elétrica, certo? E esses produtos também que sofrem transformações químicas, elas também podem servir para outras coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, a produção de coisas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, borracha, que vocês usam para apagar quando vocês erram alguma coisa no caderno. A borracha que a gente tem em outros produtos, aquele elásticozinho de borracha, por exemplo, que usa para amarrar uma série de coisas. As borrachinhas que fazem componentes de geladeira, de fogão, das estruturas das peças, né? Então, uma série de materiais, eles são produzidos a partir de transformações químicas. Ou seja, você pode pegar um material natural, na natureza, e transformar ele em um material de uso para a gente, que tem uma aplicação para a gente no nosso dia a dia. E aí, nesse caso aí, a gente vai ter a produção de materiais via transformação química, certo? Por exemplo, temos o caso da borracha. A borracha ela pode vir de duas origens. Ou a borracha que é retirada do látex da seiva das seringueiras, né, que é aquelas árvores gigantes que tem na Amazônia, e produzir a que a gente chama de borracha natural, né? E também tem a borracha sintética, né, que ela é produzida a partir do derivado do petróleo. Então tem esses dois tipos de casos de borracha. Esses dois tipos de casos de borracha, elas evidenciam, por exemplo, elas são produzidas a partir de transformações químicas, mas elas diferenciam os tipos de materiais que a gente pode ter. A gente pode ter dois tipos de materiais, classificar os materiais em dois tipos, né, os materiais que a gente tem no dia a dia. Os materiais naturais e aqueles que a gente chama de materiais sintéticos. Os materiais naturais são aqueles que são retirados diretamente da natureza, certo? Ou seja, eles sofrem poucas transformações e são acessados diretamente da natureza, certo? Então, que esse caso aí da borracha da seringueira, né? Então, ela é tirada diretamente da planta, então ela é um material que a gente chama natural. Os sintéticos, eles são aqueles que são manipulados pelo ser humano e criados pelo ser humano. Então, no caso da borracha sintética, ela é produzida por uma série de reações químicas de derivados do petróleo. Então, a gente extrai o derivado do petróleo, faz uma série de reações químicas naqueles derivados, né, no laboratório, e produz a borracha sintética, né? Então, nesse caso, é um material sintético. A gente tem materiais naturais, que são extraídos diretamente da natureza, eles têm uma composição não muito diferente da natural, e os sintéticos são aqueles que são produzidos pelo ser humano, ou seja, com intervenção direta do ser humano para a transformação desses materiais, certo? Então esses materiais eles são muito importantes nas indústrias que produzem os produtos no nosso país e em outros países, né?
Então a indústria petroquímica, a indústria farmacêutica, a indústria dos alimentos, ou seja, eles vão utilizar muitos desses materiais sintéticos e naturais, né, e vão produzir também novos materiais sintéticos no dia a dia, para o nosso uso no dia a dia. Então é fundamental a gente ter entendimento que esses materiais, a partir dessas transformações químicas, eles vão ser úteis no nosso dia a dia. Vocês podem ler na casa de vocês uma série de produtos de bens que vocês têm na casa de vocês, que eles foram produzidos a partir de uma série de transformações químicas e a partir desses diferentes tipos de materiais. Então, tanto materiais naturais, tipo uma madeira para produzir uma cadeira, uma mesa, vem material natural, né? E até materiais sintéticos que vocês podem observar no dia a dia de vocês, certo? Espero que vocês tenham conseguido entender. Até a próxima aula e fiquem bem. Um abraço, espero reencontrar vocês em breve.